E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo a mais uma aula, né, da nossa comunidade PAIF, aula de número 18, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Essa comunidade foi feita para ajudar professores da cidade de São Paulo que querem passar no concurso de PAIF, né, e que tem pouco tempo para estudar. As matérias como BNCC, LDB e didática servem para qualquer outro concurso, né? Porém, aqui nesse conteúdo nós vemos especificamente para a cidade de São Paulo e já como é visto também no currículo da cidade de São Paulo. Mas sejam todos bem-vindos e vamos para nossa aula. E o objetivo da aula de hoje, né, é compreender a finalidade e a função normativa da BNCC, conhecer a estrutura geral do documento e sua articulação com os currículos locais, entender as 10 competências gerais da educação básica, compreender a organização da educação infantil, aprender a decodificar os códigos alfanuméricos das habilidades, analisar questões reais da FGV de PAIF, né, de 2022 e resolver questões inéditas de fixação. Então, na introdução e tópico 1, o que é BNCC? A BNCC é um dos documentos mais cobrados dos concursos de prefeitura de São Paulo, qualquer outro concurso, vai ser sempre cobrada a BNCC, tá? Para professores. A banca FGV avalia se o candidato compreende a sua aplicação prática e articulação com a rede, raramente cobrando definições puramente memorísticas. A Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, é um documento normativo que define aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, competências e habilidades para a educação. A BNCC é de caráter obrigatório e deve ser seguida por escolas públicas e privadas, sistema de ensino federal, estadual e municipal. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela abrange todo o Brasil, é nacional, ok? Então, ela é a base da educação, é dali que vem todo o resto, tá bom? Então, a LDB, ela conversa ali com a BNCC, o currículo da cidade de São Paulo vai ter que conversar com a BNCC, o projeto político-pedagógico da escola tem que conversar com a BNCC, ok? Então, ela regulamenta a educação no Brasil, tá? Para escolas públicas e privadas. A pegadinha que pode cair em concurso nesse caso é falando que a BNCC é um currículo pronto e acabado. Não. A BNCC, ela orienta a elaboração dos currículos, tá? Os currículos locais, como o da cidade de São Paulo, são construídos a partir dela, né? Respeitando as regionalidades, como eu já tinha falado. Vamos falar então da finalidade da BNCC. Qual é a finalidade da Base Nacional Comum Curricular? Então, é reduzir as desigualdades educacionais no Brasil, garantir patamares comuns de aprendizagem e direitos, orientar a formação de professores e a produção de materiais didáticos, dar unidade e coerência ao sistema educacional nacional, tá? Então, o que mais cai na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, é aprendizagens essenciais. Essa expressão é a chave de abóbada do documento nas provas, ok? As 10 competências gerais da educação básica, na BNCC, competência é definida como mobilização de conhecimento, habilidade, atitude e valor para resolver demanda complexa da vida cotidiana, tá? Então, nós temos 10 competências gerais citadas na BNCC. Aqui no nosso slide, o númerozinho foi até o sétimo, mas tá aqui, ó, oitava, nona e décima, tá? Então, é só acompanhar aí, anota no teu caderno. 1. Conhecimento. 2. Pensamento científico, crítico e criativo. 3. Repertório cultural. 4. Comunicação. 5. Cultura digital. 6. Trabalho e projeto de vida. 7. Argumentação. 8. Autoconhecimento e autocuidado. 9. Empatia e cooperação. 10º, responsabilidade e cidadania. Anotem que isso é importante lembrar, tá? Então, na educação infantil, agora vamos falar da educação infantil. A BNCC estabelece 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Os 6 direitos são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, tá? São esses os 6 direitos. Então, uma pegadinha, né, que pode cair é a banca costuma substituir a expressão direitos de aprendizagem por termos tradicionais como objetivos de ensino
ou conteúdos disciplinares. Fique atento, tá? Então, ainda continuando falando sobre educação infantil e BNCC, né? A gente tem 5 campos de experiências, tá? Que é o eu, o outro e o nós. Construção da identidade, relação interpessoal e alteridade, tá? Corpo, gestos e movimentos. O segundo, linguagem corporal, motricidade, espaço e cuidado com o corpo. Traços, sons, cores e formas. Sensibilidade estética, manifestações artísticas e musicais. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Linguagem oral, contato com a literatura, escrita e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Noções matemáticas, meio ambiente e exploração do mundo. Tópico 6 aqui. Como codificar o código alfanumérico? Agora nós vamos passar para outra parte, tá bom? Então aqui nós vimos os 5 campos de experiências, né? Nós vimos os 6 direitos da BNCC na educação infantil e nós vimos as 10 competências gerais da educação básica nesse mesmo slide, tá? Então anotem tudo que for preciso para conseguir lembrar. Então, como decodificar, né, o código alfanumérico? A BNCC ela utiliza um sistema de códigos para organizar as habilidades. A interpretação correta de cada par é um dos temas preferidos da FGV. Então, a gente vai ter aí um exemplo aí, né? EI 02, EO 03. Então, o que é esse EI? Etapa de ensino, educação infantil. 02, grupo etário, criança pequena. E o campo de experiência. O eu, o outro e o nós. Olha que bonitinho. 03, posição da habilidade. Terceira habilidade da sequência. Então, aí a gente tem uma questão, tá? Que foi da última prova da Prefeitura de São Paulo para a PEIF, tá? Eu vou ler aqui com vocês. O código EI02 EO03 é um exemplo de combinação alfanumérica que a BNCC estabelece para organizar as aprendizagens em cada etapa de ensino da educação básica. Assinale a opção que indica corretamente o que significam, respectivamente, os pares do código acima. EI, etapa de ensino 02. Campo de experiência, EO, posição da habilidade 03, grupo por faixa etária, tá certo? Que a gente acabou de ver ali em cima, hein? EI, campo de experiência, não, né? EI tá bem fácil. Etapa de ensino, né? Educação infantil, EI, educação infantil, etapa de ensino. Então, pode ser aqui no caso a A ou a C, vamos ver. 02, posição da habilidade ou campo de experiência. E aí? Grupo etário, né? Então, vamos ver. E o campo de experiência. Ah, tem a E também, gente, que tá até em verde aqui, desculpa, viu? Comi bola agora. EI, etapa de ensino, né? 02, grupo por faixa etária, e o campo de experiência, 03, posição da habilidade, que é o que a gente já viu aqui em cima, né? A gente viu aqui em cima na explicação. Então, aqui a gente já teve a explicação em cima do que caiu na última prova, o gabarito aqui é a questão no E, né? A banca que exige leitura técnica do documento. Lembre-se sempre da ordem, primeira etapa, EI, segundo grupo por faixa etária, né? 02, terceiro campo de experiência, EO, e quarto posição, número de habilidade. Então, depois é interessante buscar aí, né, o conteúdo aí das habilidades, né, desses códigos, né, para a gente conseguir decodificar direitinho, buscar mais conteúdo a respeito disso, para não ter mais dúvida, né, e na hora da prova, que provavelmente cairá questões a esse respeito, então é importante saber, tá na ponta da língua, né. Aqui outra questão, né? PEIF, ainda Prefeitura de São Paulo, né? Questão 21 do caderno 3. Assinale a opção que descreve corretamente a função da Base Nacional Comum Curricular. A. Implanta política pública de caráter educacional. B. Garante o acesso escolar dos estudantes. C. Estabelece e executa as leis e normas curriculares. D. Assegura a permanência dos estudantes e colabora para a superação da fragmentação das políticas educacionais. Bem difícil essa questão, na minha opinião, né? A linguagem dela é para confundir
ali quem está fazendo a prova, né? Então, como a FGV cobrou aqui, né? Ela cobrou a questão, essa questão avalia a finalidade sistêmica da BNCC, que é o estabelecer aprendizagens essenciais comuns a todo o país. Atua para articular e superar a fragmentação do sistema de ensino. Então é isso, né? A BNCC, ela estabelece aprendizagens essenciais comuns no país inteiro, né? Então ela realmente atua aí, colaborando na superação da fragmentação da política educacional, ok? E em seguida a gente vai ter as questões de fixação sobre o conteúdo, tá? Você lê com calma, pausa o vídeo, tenta responder aí, anota o que você respondeu, para em seguida ver o gabarito comentado, tá? Aqui nós já temos a questão 10, gabarito comentado, pausa o vídeo, leia com atenção. E tem um resumo sintético aqui, as referências, tá bom? BNCC geral, documento normativo de caráter nacional, foco em aprendizagens essenciais, tem as 10 competências gerais, educação básica, orientador para a construção dos currículos locais. Educação infantil, 6 direitos de aprendizagem, conviver, brincar, etc, né? 5 campos de experiência, código alfanumérico, etapa, mais grupo, mais campo, mais número da habilidade. E aqui tem umas referências bibliográficas, tá? Para que vocês, que se tiverem tempo, né, é sempre bom aprofundar os estudos. Eu ainda trarei mais vídeos a respeito dessas sequências alfanuméricas, né, para que a gente não tenha mais dúvidas a respeito, tá bom? Então, a BNCC não é um currículo pronto, ela define as aprendizagens essenciais que orientam a construção dos currículos de todo o país. A gente vai ficando por aqui, tá? Eu desejo a vocês bons estudos, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.